E aí, tudo bem? Beleza? Bom, eu me chamo Gabriel, esse aqui é o primeiro vídeo do canal de música. Para quem não me conhece, eu já tenho um outro canal que a gente fala de física e matemática, de exatas no geral. E para não divergir, né, as ideias, os vídeos e tudo mais, eu decidi criar um outro canal só pra gente falar de música, tá bom? Aulas, tudo mais. Também eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para o canal de exatos, caso alguém se interesse, né? Que por mais que não pareça, tem tudo a ver, música e matemática, física. Inclusive no outro canal eu vou estar fazendo um vídeo explicando a física por trás da música, né? E, bom, não sei se ainda hoje, mas se eu conseguir gravar hoje ainda eu deixo aqui na descrição também o vídeo. Mas, bom, então, esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Só aqui me apresentando. E a gente vai começar com aulas e tudo mais. Inclusive, essa aula explicando a anatomia do instrumento, tanto do violão quanto da guitarra, que está aqui do lado. E eu vou tentar fazer, assim, uma série de aulas do zero, tá? Para quem nunca... Para quem vai começar a tocar instrumento, ou para quem também já toca e quer aprender um pouco mais e coisas mais avançadas, ok? Dentro do possível, dentro do meu conhecimento, eu vou estar trazendo aqui, tá bom? Então, o violão, primeiro, né? Falar sobre a anatomia dele, né? Sobre o objeto violão em si. E, bom, aqui, essa parte, né, em preto, é o que a gente chama de corpo do violão. Então, a gente tem aqui o corpo do violão. Essa parte toda que está em preto, a gente chama de tampo, né? Então, isso aqui é o tampo. Aqui no corpo também a gente tem essa peça marrom aqui, que se chama cavalete. E em cima do cavalete a gente tem aqui o rastilho, tá? Isso aqui serve para passar as cordas, tá bom? Quando você vai trocar de corda ou tirar a corda, é por aqui que você tira e é por aqui que você coloca também. Então, aqui no rastilho a gente tem um lugarzinho aqui que você encaixa a corda, tá bom? E, bom, aqui, essa cavidade aqui, a gente chama de boca, tá? Então, isso aqui é a boca e esse, aqui onde está esse desenho aqui, a gente chama de roseta, tá bom? Isso aqui tem o nome de roseta. Então, aqui no corpo, tranquilo, né? A gente tem o tampo, o cavalete, o rastilho, a roseta e a boca, certo? E tem aqui a faixa lateral também, mas beleza. E aí a gente tem aqui o braço, né, do instrumento, o braço do violão, onde tem as escalas aqui, certo? Aqui a gente tem as casas, certo? Primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta. O meu violão tem 19 casas, mas tem violão que tem 20 até 21. Então varia. Eu estou usando o violão da Janine, né? Tanto a minha guitarra quanto meu violão são da Janine. Mas isso varia. Tem violões da Janine mesmo que tem 20 casas, tá? E bom, aí para separar as casas a gente tem isso daqui que a gente chama de traste, tá bom? Então os trastes separam as casas, tá? Aqui a gente tem o nut, né, ou a pestana, que também segura as cordas. A gente passa as cordas por aqui, tanto aqui pelo rastilho quanto pelo nut, as cordas vão passar para ficar retinho, né? E a gente tem aqui a mão, né, do violão. Então aqui a gente tem, resumindo, no braço a escala, né, as casas e os trastes, tá bom? A escala, no caso aqui, cromática, né? Então a gente tem aqui como se fosse a casa 0, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo, tá? A gente vai falar de escala cromática na próxima aula. Bom, então, beleza. Agora a mão. Na mão do instrumento a gente tem as tarraxas, que servem para você ou aumentar a tensão na corda, subindo a afinação, né? Ou se você diminui a tensão, você diminui a afinação, você está abaixando a afinação, certo? Bom, então, basicamente é isso que a gente tem, não tem nada de segredo, né? É um instrumento muito bonito, foi bem pensado, mas também não tem nenhum uau, grande coisa, né? Ele é simples. E, bom, quanto à afinação do violão, e tanto da guitarra também, né? No caso, 6 cordas, a gente tem, por convenção, tá? Essa corda aqui é a primeira, a gente conta de baixo para cima. Então, a gente tem a primeira corda, segunda,
terceira, quarta, quinta e sexta. A afinação que a gente fala padrão, ela é Mi. Essa corda aqui também é conhecida como Mizinha, né? Porque a gente tem duas cordas Mi no instrumento, tá? Essa daqui é a primeira, é a Mizinha, tá? Então a afinação é Mi, representado pela letra E. Aí a gente tem Si, representado pela letra B. Sol, representado pela letra G. Ré, representado pela letra D. Lá, representado pela letra A. E Mi de novo, representado pela letra E. Então, essa daqui a gente chama de mizinha, né, popularmente, e essa daqui a gente chama popularmente de mizona, né? Então, mizinha é a grave e mizona mizinha é a aguda e a mizona é a grave, tá? E, bom, então a afinação padrão é essa, tá? Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi de novo. E aí, com o tempo, você vai pegando as letras, né, associadas a cada nota. Então, bom, agora a gente vai... O violão praticamente a gente terminou. E agora eu vou pegar a guitarra, então, pra gente poder analisar também todo o corpo dela, tá? Bom, então aqui com a guitarra também, Giannini. A guitarra ela tem algumas coisas a mais, né? Por causa de ser... O violão ele é, né, acústico, a guitarra ela é elétrica, ela precisa de eletricidade para que a gente possa emitir o som que a gente quer, né? Porque sozinha ela não emite nada. Bem baixo, na verdade. Bom, então, a mesma coisa, né? A gente tem o corpo aqui. Isso daqui a gente chama de escudo, tá? No escudo a gente tem os 3 captadores que vão captar o som que você está tocando dependendo da região. E, bom, isso daqui a gente tem uma... Ó o cabo aí, ó. A gente tem uma alavanquinha aqui, né? Essa alavanca, ela serve justamente para mudar o captador. Nesse caso aqui, ó, tá tudo para baixo. Então tá pegando esse captador aqui, né? O captador mais agudo, o captador da ponte, tá? Essa pecinha aqui se chama ponte, tá bom? Então, tudo para baixo pega o captador da ponte. Se eu levantar ele tem 6 posições, tá? Se eu levantar ele aqui, ele fica entre o captador da ponte e esse outro captador do meio. Se eu levantar ele mais um pouco, deixar ele exatamente no meio, ele vai pegar o captador do meio. Se eu deixar entre a última posição e a posição do meio, ele vai pegar o captador do meio e o captador do braço. E na última posição, ele pega só o captador do braço, tá bom? Então, 6 posições. E, bom, a gente tem aqui também os botões, tá? Esses botões eu vou explicar numa próxima aula para que serve eles, a função deles. Mas são 2 botões de tone e um botão de volume. O de volume fica meio óbvio, né? Mas, enfim. A ponte eu já falei. Tem aqui também a entrada para o cabo, que a gente chama de jack, né? Que é onde você coloca o cabo aqui, ó. E a gente também tem... Bom, aqui na verdade é isso, certo? O escudo eu já falei, os captadores, os botões. E aí, assim como no violão, a gente tem o braço, né? E o braço, ele... Aqui tá as escalas também. No caso, a minha guitarra tem 22 casas, tá? Mas tem guitarras que tem 24. Então, varia também. Essa extrato aqui, ela tem 22. Aí, as escalas, né? A escala cromática aqui inteira. Temos as casas também, os trastes, né? O nutzinho aqui, as tarraxas na mão. Então, no geral, esse instrumento ele é um instrumento igual ao violão, praticamente. Exceto pelo fato de que tem alguns outros elementos que são necessários para a parte elétrica, né? E aqui a gente tem o pino para colocar a correia, né? Então, deixa eu colocar a minha correia aqui. Eu tirei e o cabo está com um pouco de mau contato. Obrigado. E aí, bom, então no geral é isso, certo? O volume aqui está totalmente
abaixado. Se eu aumentar aqui, eu estou usando um amplificador da Machinetec, é um cubinho, né? Então, bom, a primeira aula foi basicamente isso, né? Explicando aí o instrumento em si. A funcionalidade desses botões, como eu falei, eu vou explicar numa próxima aula. Mas no geral é isso. É importante você conhecer as partes do instrumento, porque, sei lá, às vezes você precisa trocar alguma coisa e não sabe o nome, ou então você está vendo algum vídeo e o cara fala o nome de alguma parte que e você fica boiando e fala, tá, mas o que é isso? Então é bom saber, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar, na ponte aqui ela tem um buraquinho para colocar a alavanca. Eu tô sem alavanca, tá? Mas para quem tem alavanca, a alavanca tem a função de, quando você puxa ela aqui, ela diminui a tensão nas cordas, certo? Isso dá um efeito na guitarra, né? A afinação abaixa, dá outro som. Então, ela levanta a ponte, certo? Se você puxa ela, ela dá uma levantada na ponte, então a tração, a força que estava sendo exercida sobre a corda diminui, então diminui a afinação também. Mas tem outros efeitos também que você consegue fazer com a alavanca, que é muito legal. Quem tem alavanca aí pode usar e abusar dela. Mas, bom, é isso então. Primeira aula, a gente tá só conhecendo o instrumento, beleza? E é isso. Então a gente fica com a próxima aula. Valeu, falou e fui!